Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do Mágico do Direito Civil, falando mais especificamente sobre o Instituto da Responsabilidade Civil. Até o presente momento, já trouxemos com vocês 5 tópicos, né? O top 5. O que nós pontuamos? Falamos natureza introdutória, né? Tópico 1, onde ventilamos conceito, classificação e os elementos necessários para a responsabilidade civil, que são 3, né? Porque é mágico, porque é holístico, né? Ou seja, passado, presente e futuro, estado da água, sólido, líquido, gasoso, e aí ventilamos então conduta, nexo e dano. Conduta, nexo e dano. Lembrando que dano é o assunto que nós iremos trabalhar a partir de agora, né? No tópico 2, ventilamos com vocês a teoria do risco e falamos de risco-proveito, responsabilidade objetiva. No tópico 3, trouxemos a ideia das excludentes da responsabilidade civil. Situações que, se fizerem presentes, afastam a indenização. No tópico 4, falamos de responsabilidade civil indireta, seja por fato do animal, por fato da coisa ou até mesmo, né, por atos realizados por terceiros. E no tópico de número 5, nosso último tópico, ventilamos com vocês, né, aquelas situações trazidas, que despontam com periodicidade, com habitualidade dentro dos escritórios, ou seja, questões de natureza prática. Esse tópico de número 6, que é o tópico que nós falaremos a partir de agora, diz respeito a quê? Diz respeito ao dano. Então, falaremos de dano a partir desses blocos, né, supervenientes, desses blocos que nós veremos, né, a partir, então, desse preciso momento. O primeiro dano que eu quero falar com vocês, então 6.1, é justamente o dano moral, né? O dano moral. Então, falaremos de dano moral. Só que antes de adentrar no dano moral, eu preciso fazer uma análise sobre os direitos da personalidade. Então, 6.1, dano moral, 6.1.1, né? Direitos da personalidade. Primeira coisa, direitos da personalidade são direitos fundamentais e também, ao mesmo tempo, direitos humanos. Não entendi, prof. Qual que é a diferença de direitos fundamentais e direitos humanos? Direitos fundamentais são aqueles direitos trazidos, cunhados na nossa Bíblia política, na nossa Constituição. Os direitos da personalidade lá se encontram? Sim, estão lá. Então, se estão nos direitos fundamentais, significa que esses direitos são cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º, são cernes inabolíveis, são núcleos de intangibilidade. Tudo bem? Tudo tranquilo, sussa-sussa. E esses direitos também acabam sendo tratados, né, em convenções internacionais. Quando tratados em convenções internacionais, recebem então o que? A roupagem de direitos humanos. Em outras palavras, qual que é a diferença de direito fundamental e direito humano? É justamente a sua previsão. Se previsto em tratado internacional, né, convenção internacional, recebe a nomenclatura de direitos humanos, e se tratado na nossa Constituição, na nossa Bíblia política, recebe o nome de direito fundamental. Então a diferença é que um é direito constitucional e outro é direito da gente, né? Droit de gens, Law of Nations ou Völkerrecht. Tudo bem, tudo tranquilo, mais do que so far, super so good, né? Então essa é a diferença. Direitos da personalidade são direitos fundamentais. São direitos relacionados, então, a uma dignidade humana. Artigo 1º, inciso 3º, né, da nossa Constituição. Em razão disso, né, se a gente fizer uma análise da Constituição numa órbita de verticalidade de poder, por isso que o nosso Código Civil também fala desses direitos, porque a gente da Constituição, né, se espraia para todos as demais searas, né? O nome desse efeito é chamado de efeito prisma, é como se fosse uma luz batendo num prisma e espraiando para todos os lados, né? É como se fosse, o que, prof? O que, prof? Como se fosse Pink Floyd, né? Pink Floyd tem até uma capa de CD que bate no prisma e se espraia para todas as demais áreas. Exatamente. Então, dignidade da pessoa humana, né? Direitos fundamentais batendo no prisma da Constituição e se espraiando para todos os demais ramos. Exemplo, direito civil, né? Código Civil. Então, os direitos da personalidade estão talhados, cunhados, né, no nosso Código Civil, no nosso ordenamento privado. O que é importante dizer? Importante dizer que algumas de suas características se encontram no artigo 11. Quais são as características que estão no artigo 11? Né? Ou seja, então, características da personalidade. Características da personalidade. No artigo 11, nós temos a característica da intransmissibilidade, né? E também da indisponibilidade. Significa que, como um direito inato do ser humano, ou seja, ele vem com o ser humano, você não pode abrir mão dele, né? É um direito a uma vida digna. Você não pode transmitir e também não pode
abrir mão. Ocorre, entretanto, que essa disponibilidade ela pode ser temperada. E eu quero que vocês puxem uma observação, então, acerca da disponibilidade. Ela pode ser temperada? Claro que pode, né? Ela pode ser, então, flexibilizada. Quando que você pode flexibilizar a disponibilidade? Primeiro detalhe, você pode disponibilizar, né, observando três elementos. Três elementos, porque é mágico, porque é holístico, né? Então a gente pode falar aqui de Aragorn, né, Legolas e Gimli. Pode falar então do que? Do Senhor dos Anéis, que também são fatiados em três obras. Que loucura, prof! Faz todo o sentido. Então, para a gente franquear, flexibilizar e plasticizar, né, obviamente esse elemento relacionado à personalidade, vamos observar três elementos. Primeiro, quando que a gente flexibiliza? Né? Flexibiliza em um contrato específico. Quando eu falo de direito à imagem, o direito à imagem faz parte da personalidade. Mas você pode abrir mão desse direito? Sim, especificamente. Direito à liberdade, né? Liberdade de ir e vir. Você pode abrir mão? Sim, né? De maneira específica. Você tem um exemplo? Claro que eu tenho. Exemplo, né? Big Brother Brasil. Exemplo, A Fazenda. Ou seja, situação em que as pessoas elas ficam restritas em determinado ambiente e cedendo a sua imagem. Especificamente. Ou seja, é específico. E o segundo elemento para essa disponibilidade? Por prazo temporário, né? Ou seja, não é vitalício. No caso da Fazenda e Big Brother, nós temos um período dessa cessão desses direitos, dessa disponibilidade desses direitos. Tudo bem, tudo tranquilo. Exemplo, podemos falar que dentro da lei dos direitos autorais, para você franquear aí uma imagem, ela pode perdurar até 5 anos. A gente pode ilustrar isso até mesmo com o palito Gina, né? O palito Gina, aquela imagem que está esculpida, talhada e cunhada dentro de todas as caixas, ela é cedida com uma certa periodicidade, com uma certa habitualidade, sempre pelo hiato interstício aí de 5 em 5 em 5 em 5 anos. Que interessante. E qual que é o terceiro elemento que a gente pode falar para a disponibilidade dos direitos da personalidade? O último elemento é justamente que não vilipendie, que não lese a dignidade de outros, né? E a gente sempre trabalha a situação do arremesso de anão. Sempre lembrando que o arremesso de anão, né, é uma situação bastante inusitada, trazida aí nos anos 80, inclusive visualizada naquele filme O Lobo de Wall Street, onde nós tínhamos como evento, né, a situação de pegarem anões e arremessar. Ganhava o sujeito que arremessava o anão por uma distância mais longínqua. Em outras palavras, né, era um esporte da época. E o que as pessoas fizeram, né? Eles entraram com uma ação falando que absurdo isso, né? Ou seja, jogar e lançar os anões. E sabe qual que é a parte mais interessante? Os anões que trabalhavam se contrapuseram a essa ação interposta por terceiros. Falaram o seguinte: nós nunca, né, tínhamos, obviamente, o que é essa interação com as demais pessoas. Nós, por demais, estamos recebendo por isso. E vou além, né? Além de uma profissão, temos o reconhecimento. As pessoas nos veem nas ruas e vão lá e falam assim: aê, tudo bem? E ele vai lá e batia na mão do anão. E o anão, então, né, ficou, de certa forma, empregado e feliz com essa atividade. Ocorre, entretanto, que o tribunal, a corte, né, agora não lembro se na França ou na Inglaterra, à época, o que eles falaram? Mas calma aí, somente os anões que estão sendo empregados, né, que estão, né, obviamente, concordando com esse tipo de situação. Só que nós não podemos esquecer de direitos de outros anões que muitas vezes se encontravam nas ruas e acabavam sendo arremessados. Situação bastante similar que a gente pode trazer com aquela hipótese do Samba Teves e Pedala Robinho, que muitas vezes ocorreram aí naquele programa do Pânico na TV. Então, obviamente, não só aqueles anões que estavam sendo, né, empregados e recebendo por isso, sofriam com esses atos do Samba Teves e Pedala Robinho. Então essa disponibilidade não pode ser uma disponibilidade tanta apta a atingir, né, direitos de terceiros, de outras pessoas, né, daquela mesma situação. Tudo bem, tudo tranquilo. Então pode ser disponível? Pode, mas com esses temperos. Essas, pelo menos, são as duas características principais encartadas no nosso Código Civil. Mas a gente não pode esquecer o que? Outras características existentes. Outras características como o quê? Como esse fato dos direitos, eles serem direitos de natureza absoluta. Direitos absolutos, exatamente. Ou seja, são direitos oponíveis erga omnes. Isso é um direito implícito que não está no Código Civil. São direitos extrapatrimoniais, né?
Ou seja, o direito da personalidade ele não é mensurável economicamente, eles não têm preço em sua essência. O preço, a precificação, só vai surgir quando esses direitos forem violados. E, inclusive, essa é uma grande discussão, um grande entrave que a gente tem quando discute a quantificação de eventual dano moral. Ou seja, quanto que a gente vai quantificar esse dano moral? Porque os direitos da personalidade, em sua essência, eles são extrapatrimoniais. Por demais, eles são impenhoráveis, porque eles não têm natureza econômica, né? Eles são inatos, ou seja, eles estão, obviamente, na essência do ser humano, e são ainda imprescritíveis. Por quê? Porque eu não perco esses direitos, óbvio, né, pelo seu não exercício. Então, em outras palavras, eu tenho o direito ali à liberdade de pensamento. Né? Não é porque eu tô quieto, ou seja, tô sem pensar em nada, que eu, obviamente, vou perder esse direito pelo seu não exercício. O único direito que a gente pode falar, que pode ser prescritível, diga-se de passagem, desses direitos fundamentais, desses direitos humanos, é a propriedade, através do Instituto do Uso Capião. Mas tudo bem, em sua essência eles são imprescritíveis. E vou além, eles são direitos vitalícios. Por que vitalícios? Porque o direito da personalidade, ele surge, né? Quando que ele surge? Ele surge desde a concepção pela teoria majoritária, né? Ou seja, a teoria que abarca tanto a teoria natalista, a teoria concepcionista quanto a teoria da personalidade condicionada e vai até a morte, né? Então, eles surgem desde a concepção, de acordo com duas das correntes, concepcionista da personalidade condicionada, somente a natalista que discorda disso, e vai até quando? E vai, obviamente, até o quê? Vai, obviamente, até a morte. E se eu leso direitos do morto? Se eu leso direitos do morto, né, é importante dizer que a responsabilidade, ela será uma responsabilidade indireta, né? Ou seja, haverá um dano indireto que tangencia principalmente os parentes daquele que já deixou o plano carnal e foi em direção ao plano etéreo, daquele sujeito, então, que, por exemplo, já, obviamente, deixou aí, né, foi em direção à luz, né, a criatura conheceu o Criador, foi ver a grama nascer por baixo e vestiu o paletó de madeira. Dito isso, nós temos ainda outros elementos a trazer e cunhar acerca dos direitos da personalidade, antes de falar do Instituto do dano moral especificamente. Mas até lá, deixo para vocês um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.